Olá pessoal, me chamo Gabriel, eu tô fazendo esse vídeo aqui a pedido da minha mãe, porque ela queria poder compartilhar com as amigas dela e ela também poder entender um resumo de tudo que eu venho estudando. E não vou me arrogar aqui o cargo de professor, mas eu vou professar assim tudo que eu tenho aprendido de alguma forma, os entendimentos que eu tive aqui, né? E aí vai caber, obviamente, perguntas e questionamentos aí, quem assistir e quiser fazer as perguntas. A minha intenção é postar depois esses vídeos pelo WhatsApp, né? YouTube, essas coisas a gente pode ver depois, mas não é a intenção agora. Isso tudo que eu quero falar aqui, na verdade, é para poder tratar, para a gente poder entender o que está acontecendo no mundo, né? Então eu tenho estudado uma série de livros que têm me ajudado bastante a entender isso nos últimos 3 anos aí, desde que eu virei pai, que eu comecei a pensar, como é que eu vou vacinar meu filho para que ele não caia nessas narrativas, nessas mesmas coisas que eu caí, né, há anos atrás aí, e agora tenho lutado para me libertar de muito desse imaginário poluído que ficou, né? E aí eu vou citar, tem muitos autores aqui, desde Aristóteles, São Tomás de Aquino, Santa Inácio de Antioquia, Santa Teresa d'Ávila, que são os referentes da igreja que eu tenho estudado. Também vou pegar Mário Ferreira dos Santos, Eric Fuglin. Aí vamos falar um pouco de John Locke, de Nietzsche, de Kant, que são os caras que formaram aí o pensamento moderno. Vou citar também um pouco da Escola de Frankfurt, e aí vai estar lá os intelectuais corruptos aí, que é o Adorno, Croce. Aí vou falar de Hegel e de Marx, que foram também as outras grandes aberrações da filosofia que surgiram aí, que fomentaram esse absurdo que nós vivemos no século passado e que continua nos assombrando hoje, que é o comunismo, né? Esse é um grande inimigo que nós temos que lutar contra, o comunismo e o globalismo, que estão aí atrelados um ao outro. Vou falar de Eric Fuglin, vou citar alguns experimentos que Pascal Bernardin relata no livro dele lá, do Maquiavel Pedagogo. Vou falar sobre Elizabeth Nolan Neumann, que escreveu um livro chamado Espiral do Silêncio. Vou citar um documentário do Yomi Pachepa sobre desinformação e subversão cultural. Vou falar sobre o Yuri Bezmenov, que tem esse documentário, também tem um documentário acerca disso. Na verdade, Yomi Pachepa é um livro chamado Desinformação, que é esse livro aqui. E o Yuri Bezmenov o Yomi Pachepa aqui, ele foi um desertor do exército político romeno. E o Yuri Bezmenov foi um desertor da KGB, que denunciou tudo que ele fazia. Ele era o responsável por fazer a propaganda, né, da Rússia lá. Enfim, agora eu só estou citando assim, um passando para vocês terem uma ideia de tudo que eu já tenho estudado e buscado fonte e ido atrás de entender. Esse último livro aqui que eu estou lendo, do Jeffrey Nichols, O Tolo e Seu Inimigo, que é maravilhoso também. Esse outro aqui, que é uma saga pela história, também dá. São 856 páginas aqui. Libido dominante, a libertação sexual e controle político. O cara começa lá de 1700, Michael Jones vai começar lá de 1700 e vai até os tempos atuais falando. Então é sensacional. Então, assim, isso é um pouco da bibliografia das coisas que eu tenho estudado. Muita coisa também está no Kindle aqui, em PDF, que tem um site chamado Contra Acadêmicos, que tem uma porrada de artigos. Tem outros e-books aqui. Autoritarismo, anatomia do Estado, o que é as origens do totalitarismo, né? A ponerologia, que é o estudo dos psicopatas no poder, outros livros de filosofia aqui também, e por aí vai. O que eu quero começar falando é sobre a nossa percepção da realidade. Eu quero começar por isso porque eu acho que é uma das coisas que mais
me iluminou quando eu comecei a estudar sobre foi esse efeito psicológico e tal, de como nós percebemos a realidade, a linguística, né, que é a ferramenta que nós temos para a transmissão das mensagens, né, para a comunicação, né, e essas são, obviamente, a ferramenta da propaganda, né, a ferramenta de tudo que nos move e nos corrompe, né, então tá tudo atrelado à forma da linguagem, né, e as palavras, elas servem para descrevermos a realidade. Essa é a única finalidade que tem na palavra. O homem, quando resolveu começar a se comunicar, foi porque ele tinha necessidade de falar para o outro o que ele estava vendo, o que ele estava percebendo, o que ele precisava e tal. Então era uma comunicação da realidade. E aí ela foi evoluindo na medida em que a comunicação, né, o transmitir a realidade, se mostrava cada vez mais urgente e mostrava que precisava ser mais preciso, né? Ou seja, ela foi se tornando cada vez mais precisa para que todo mundo pudesse se entender da melhor forma possível. Pois bem, então a gente sabe que a linguagem é a ferramenta que nós temos para transmitir a realidade. Então as palavras, elas servem para isso, para que nós possamos transmitir a realidade e reproduzir a realidade. Logo, se eu altero as palavras, o meu entendimento das palavras, eu altero consequentemente a minha percepção da realidade. Uma coisa não está distinta da outra, entende? Sobretudo quando você vai perpetuando isso de uma geração para outra. E aí nós vamos entender aqui. Eu vou tentar me prender o máximo possível na pauta sem devagar demais, porque quando eu divago eu vou embora e aí isso aqui vai ficar muito longo e muito chato para vocês. Então, se ficar um pouco robótico, é porque eu estou tentando me segurar. Se ficar um pouco mecânico aqui de estar lendo, é porque eu estou tentando me segurar. Eu escrevi uma pauta que já está longa aqui na pauta e eu, obviamente, vou devagar em algumas coisas aqui, eu não vou conseguir me segurar. Mas eu vou tentar ficar o mais próximo, mais amarrado possível aqui a pautinha que eu escrevi para poder não ficar muito longo, nem ficar muito chato para todo mundo e vocês entenderem, tá bom? Esse vídeo vai assim, gente, vai sem corte, vai sem nada, então vocês me perdoem as pausas, porque eu não tenho ferramenta aqui para ficar editando vídeo, eu tô gravando aqui meio que no improviso e vamos nessa. Então eu vou começar falando, ó, como percebemos a realidade? A experiência da realidade concreta. Então você é o único capaz de perceber o componente fático da experiência vivida. O que é o componente fático? É o fato em si, é o que você viveu. Você é o único que vai ser capaz de perceber isso. Toda e qualquer forma de transmitir essa experiência vai recair numa abstração. Qualquer forma que você tentar, seja por forma escrita, seja por mensagem, por forma escrita, seja falando, seja mensagem de voz, essas coisas que a gente tem hoje, ela vai sempre cair na abstração. Por quê? Pelo simples motivo da limitação que nós temos na nossa ferramenta de linguagem. Porque essa limitação, ela está intrinsecamente atrelada ao repertório que o narrador, que nós que estamos contando o fato, ou nós que estamos ouvindo o fato, temos de repertório para poder entender ou transmitir o que a gente quer a respeito daquela experiência que nós vivemos. Então esse repertório precisaria ser muito vasto para que nós pudéssemos ter precisão em narrar todos os fatos. Além de ter uma memória absurda para poder descrever todos os detalhes de uma experiência que nós vivemos ou de um objeto que nós estamos tentando descrever, tá? E ainda ter uma coerência emotiva muito grande com a situação. Então, sempre quando a gente vai contar alguma coisa, a gente está sempre na clave ou da alegria ou da tristeza, ou da dor ou da felicidade, ou da... Entende? A gente está sempre em alguma dessas claves aí na hora de contar um fato. A gente nunca está ali estoico, né? Assim, alheio à emoção, contando e com memória descritiva de item a item do que aconteceu, do que estava lá presente, a posição do sol e tal, não sei o que. Então, vejam que é impossível a gente descrever um fato sem que ele recaia numa abstração, porque tanto o narrador está buscando dentro da memória dele as imagens para poder transformá-las em algo entendível, né, inteligível para quem está ouvindo, quanto quem está ouvindo está entendendo aquilo de acordo com o repertório que ele tem na imaginação acerca do que está sendo falado. Então é sempre uma abstração. Por mais que a coisa seja uma verdade, ela é uma abstração. E por que ela é uma abstração? Bom, a nossa linguagem ela tem 3 conceitos: o signo, o significado e o referente. O que é o signo? O signo é a forma,
é a imagem, é a figura, é o que a sua visão apreendeu, ou o som que você ouviu, ele formou um signo dentro da sua cabeça. Então você ouviu um latido, automaticamente seu cérebro formou a imagem de um cachorro. Esse é o signo que ele gravou a partir do som que ele ouviu. Você viu um bicho peludo de 4 patas que fez miau. O seu cérebro criou um signo de um gato. Tá? Então essa é a imagem que seu cérebro criou. A partir do que seu cérebro criou, você tem o significado, que é a palavra. Então meu cérebro formou a imagem de um gato. A palavra gato é o significado. Eu estou falando gato, o significado. Quando eu falo gato, você automaticamente já tem uma imagem do que é um gato na sua cabeça. Então, signo é a imagem, significado é o que descreve aquela imagem. Então, as palavras, elas são criadas sempre para tentar descrever o mais próximo possível o que é o signo. Tá? Então, signo, imagem, significado, a palavra. E essas duas coisas estão atreladas ao objeto concreto, que é o nosso referente, a situação concreta, ao que a gente está descrevendo, ou o objeto que está sendo descrito, ou a situação que está sendo narrada. Isso é o referente. Então, sempre quando nós vamos narrar uma situação, nós buscamos ser o mais próximos possíveis do referente. Quer dizer, nós buscamos, com base no repertório que nós temos, na nossa coerência emotiva e na nossa capacidade de memorizar tudo o que aconteceu e construir na imaginação o mais próximo possível do que foi aquela experiência. Então, o referente, ele é uma coisa que só você que viveu a experiência, ou só quem viveu a experiência, ou só a situação em si ali, sabe, conhece, teve de fato. O narrador, ou o ouvinte, o interlocutor, para ele vai ser sempre uma abstração, porque esse referente é só você que conhece. Ele não sabe do que você está falando. Ele está tentando imaginar, a partir do que você está falando, ele está tentando imaginar o mais próximo possível daquilo. Tá? Então, vou voltar aqui bem na pauta. Portanto, uma coisa que lhe é dita, ou uma história que lhe é narrada, ela trata somente de uma sequência de significados que constroem em sua imaginação um signo, mas que não tem o referente propriamente dito. Então, é o que eu estava falando. Pois este é de conhecimento apenas do narrador, que é a fonte primária da informação. Então é por isso também que é bom, quando a gente vai tentar entender o que está acontecendo ao nosso redor, entender a realidade, a gente buscar sempre a fonte primária. Por quê? A fonte primária é a que está menos poluída dessa abstração, é a que sofreu menos abstração. Entende? Porque quando eu vou buscar numa fonte secundária, terciária, quaternária, é aquela brincadeira do telefone sem fio, entendeu? Cada um foi fazendo uma abstração, aí vira abstração, da abstração. Então você está cada vez mais distante do referente. Sobretudo se é um referente, né, um fato, alguma coisa que não faz parte do seu dia a dia, quanto mais distante você está daquilo, mais ele é uma abstração da sua mente e da mente de quem vive, da mente do outro. Por isso que você tem aí classe média alta defendendo o direito do pobre e do favelado, não sei o que. Eles nem sabem qual é a situação real de lá e eles nem sabem o que eles estão defendendo, entendeu? E aí eles acham que fazer o pobre se orgulhar de falar errado da porcaria da música que ele ouve e da situação de merda que ele vive lá, ele tem que defender aquilo porque aquilo ali ele tem que se orgulhar daquilo. É igual você vê essas ONGzinhas aí, programazinho, falando que funk é cultura também, que falar errado é cultura, que ser promíscuo é cultura e que... Então o que essas pessoas estão fazendo de fato? Manutenção da estética. Querem que essas pessoas morram lá e continuem colaborando com a massa, né? com o bloco de eleitores ali, o curral de eleitores que esse político que está ali falando para eles que isso é legal conseguiu conquistar com eles, porque se quisesse realmente de fato tirar essas pessoas de lá, ia falar para eles aprender a estudar, falar direito, parar de ouvir aquela porcaria daquela música, começar a se portar que nem gente, deixar de adorar bandido e começar a se enquadrar de alguma forma na sociedade funcional. Mas não é nada disso que eles fazem. Eles falam que eles têm que se orgulhar daquilo e que a sociedade vai ter que engoli-los. Enfim, tá bom, não vou ficar me divagando aqui porque esse assunto vai entrar mais lá pra frente. Então, ó, tendo, portanto, esse problema, nós passamos ao que as nossas gerações sofreram, né? E ainda sofrem dentro das escolas, que os nossos filhos podem estar sofrendo
em nossas casas, por desatenção dos pais ao conteúdo que lhes é apresentado para uso no aprendizado e construção do intelecto. Então é isso, nós sofremos na escola, nossos filhos podem sofrer na escola e sofrem dentro de casa quando a gente não fica prestando atenção em quais são os signos e significados que estão sendo jogados para dentro do imaginário deles, porque é a partir daqueles signos e significados que eles vão criar referentes para encarar a realidade. Sobretudo uma criança que ainda não teve tempo de vida suficiente para experimentar todas as coisas, ela vai entender que o referente dela é aquilo que está sendo apresentado, quando na verdade não é. É como uma criança que acha que o leite vem da caixinha, que o ovo vem do supermercado, que a laranja vem do supermercado e etc. Por quê? Porque ela não tem o contato com a fonte primária, que é a árvore, que é a galinha, que é a vaca. Entende? E aí ela acha que o referente dela, de onde vem aquelas coisas, é no supermercado. Ela pode até uma abstração, que um dia ela assistiu um desenho do ursinho que pegava a maçã no pé e comia. E aí ela sabe que a maçã vem do pé. Mas se ela nunca viu uma árvore, a árvore para ela é uma abstração, é aquela figura que está lá. E aí quando ela vê uma árvore, ela fala, isso é uma árvore. Entende? Então essa é a questão do signo do significado desatrelado ao referente. O referente é sempre importante para a gente, ou seja, a fonte primária da informação. E aí o que a gente sofre dentro das escolas? Né? Esse método do Paulo Freire, ele forma crianças que aprendem a ser críticas da sociedade antes de entenderem na realidade o funcionamento dela, como ela funciona e como a sociedade ao redor dela funciona. Então elas crescem acreditando que a realidade na qual elas estão inseridas é ruim. E aí eles criam essa consciência de classe, né, que eles chamam, né? Que aí essa consciência de classe que enfiam na cabeça deles, que normalmente é sempre a luta do oprimido contra o opressor, né? O pobre contra o rico, o negro contra o branco, o gay contra o hétero, a mulher contra o homem e outros diversos sectarismos que eles vão criando aí na sociedade, né? Segmentos que eles vão criando, né? Porque eles vão dividindo para conquistar, né? É exatamente isso que eles fazem. E aí fica um se impondo contra o outro e por aí vai e tal. Então eles despertam, eles acham que essa consciência de classe é o que é o correto. E aí desperta neles a clave errada para eles fazerem a leitura de tudo que está ao redor deles. Então eles começam a ler a realidade deles como uma coisa ruim. E aí esses pensamentos, né, eles pensam que é ruim justamente porque está sendo fomentado neles o vitimismo e a inveja. Então o vitimismo e a inveja é o que está sendo fomentado. E aí ele começa a encarar essa realidade como algo ruim. E aí ele começa a se alienar da realidade, porque isso é ruim, o que é bom é o que eu tenho dentro da minha ideia, então eu começo a encarar a realidade a partir da minha ideia. E aí vem a ideologia. Então você vê crianças, jovens, né, que vão se tornar adultos. Nossa geração sofreu isso, a geração anterior à nossa sofreu um pouco menos, a geração de agora sofreu muito mais e a próxima vai sofrer muito mais se nada for feito e nós continuarmos apoiando coisas erradas e não despertarmos para apoiar os lados certos, as coisas certas. Essa ideologização das crianças, ela entra exatamente nessa clave, forma pessoas alienadas à realidade que vivem a partir da ideia que elas têm. Só que a ideia que elas têm é facilmente manipulável, por quê? Porque eu tenho filmes, séries, livros, novelas, construindo esse imaginário, ou seja, poluindo esse imaginário, de modo que a ideia que elas fazem do que é a realidade vai sendo construído cada vez mais com base no que ela vai armazenando de conhecimento cultural, né? Eu ponho entre aspas porque muitas coisas aí tá dentro do campo da cultura, novela, essas coisas assim e tal. São cultura de fato, mas é uma coisa tão canalha que parece que subverte o termo cultura, entende? Por isso que eu também coloquei entre aspas. Mas de fato é cultura. Então, de acordo com a cultura, quanto maior a cultura que essa pessoa vai tendo, maior é o repertório que ela constrói, né? Armazena dentro de si para descrever a realidade com maior precisão. Então, a clave, o ponto-chave que nós temos que mudar no nosso cérebro é de perceber a realidade antes de formar a abstração em nossa mente, entende? Hoje em dia, não. Hoje em dia, a abstração ela é incentivada antes de perceber a realidade. Então, você já abstraiu como aquela realidade funciona e depois você vai lá observar como a realidade é. Isso é a canalice intelectual, porque a partir daí você consegue subverter o entendimento do seu interlocutor por uma coisa chamada dialética. Você está falando uma coisa, mas fazendo ele pensar outra. Entendeu? E aí é justamente essa manipulação dialética que a esquerda, desde a escola de Frankfurt, vem usando nesse marxismo cultural que nós vemos com Antoine Gramsci e tal,
fazendo essa subversão do pensamento das pessoas, né? Colocando todo mundo dentro do conceito da luta de classe, do oprimido contra o opressor, e subvertendo a realidade a partir desse recorte que eles fazem, criam um entendimento em cima e usam isso. Você fala uma coisa para que as pessoas entendam outra, ou fazem elas entender uma coisa quando na verdade você está querendo dizer outra. Então é o acusos do que você faz, xingues do que você é, e por aí vai, todo esse tipo de canalice que existe no discurso desses intelectuais corruptos, que é a ideia de nós nos formarmos e de nós buscarmos conhecimento e estudarmos para nos vacinarmos contra essas pessoas, né? Que estão aos montes por aí. E aí, uma vez que essas crianças começam a ser ideologizadas, né, buscam aí tudo a partir do ponto de vista ideológico delas, elas obviamente não vão conseguir se encontrar na sociedade. E aí elas começam a sentir um vazio dentro delas que não vai ser preenchido por nada a não ser que seja por Deus ou por algo que possa transcender essa existência materialista que ela foi fomentada a acreditar que é a única via por conta desse pensamento vitimista e invejoso que foi construído nela desde criancinha por esse método de ser crítico a tudo. E aí você vai levar comportamentos esquizoides, essas bolhas de convívio onde eles, né, a pessoa tem um vazio tão grande por dentro que ela tenta extravasar para a pele, se tatuando, botando piercing no olho e tudo, e por aí vai, se destruindo, né, materialmente para poder tentar ter algum preenchimento do vazio que ela tem por dentro, com drogas, ficando deprimida, levando a cada vez mais ao autoflagelo, a vitimização e até o suicídio, né, que é o autoflagelo máximo, né. Então isso é muito do que a gente vê hoje no século XXI, né? No século XX foi o boom dessas coisas, no século XXI foi onde agora parece que é o mal do século. A depressão e o suicídio é uma coisa inclusive incentivada, quando você vê séries como aquela 30 Reasons Why lá que estava na Netflix, né? 13 motivos para que a menina se suicida no final, que teve um aumento de quase 18% nos casos de suicídio entre jovens de 16 a 25 anos nos Estados Unidos, no ano que foi exibida essa série pela primeira vez. Então você vê que isso é um efeito que está sendo inclusive provocado e fomentado na sociedade. Por quê? Porque quanto mais esdrúxulos são as coisas que essas pessoas começam a ter que se submeter, maior é a servidão com a qual elas vão aderir àquilo e menor é a discussão moral que vai existir acerca das coisas. Então começa-se a fazer todo tipo de sandice nesse sentido, e positivação em lei e tal. E vamos voltar aqui porque daqui a pouco a gente vai chegar nisso. Então, retomando daí os conceitos da linguagem, nós temos a incapacidade de captar esse referente e por esse motivo os signos e significados são todos completamente alheios ao que é a realidade na sua precisão. Nesse ponto nós temos também a poluição do imaginário, que nos envolve por todos os lados. Então nós vamos ter filmes, vamos ter séries, novelas e outras ficções canalhas aí, né? Que vão fazer a subversão das figuras do nosso conteúdo imagético e vai provocar toda a distorção do que nós aprendemos com o nosso intelecto. Então, quando a nossa imaginação está poluída, sempre que eu capto algo pelos meus sentidos, ele vai ser transformado de acordo com aquilo que eu tenho dentro da minha imaginação. Então, quanto maior a poluição que existe na minha imaginação, maior vai ser a distorção daquilo que eu captei da realidade pelos meus sentidos, né? Visão, tato, olfato, paladar, audição. São 5, isso. Então, como que é? Nós temos os sentidos captam, nossa imaginação é a primeira que entra em jogo, e a partir do que a nossa imaginação processa, é o que o nosso intelecto assenta. Então, é sentidos, imaginação, intelecto. Então, portanto, se nós temos a imaginação contaminada, ela vai distorcer os signos e os significados dentro do nosso intelecto, de modo que o referente da realidade seja captado conforme a distorção provocada pelo nosso imaginário. Então a gente está captando um referente na realidade, mas o nosso imaginário está provocando uma distorção dessa captação, né, que nós estamos tendo com os nossos sentidos, com base na poluição que existe já de imagem na nossa mente. Então, se eu sou uma feminista e já estou com a minha cabeça lavada de que homem é machista, opressor, misógino e outras coisas mais, sempre que eu ver um homem na rua, a primeira coisa que eu vou captar desse referente, que é esse homem que está na rua, vai ser exatamente essa distorção toda. Então, qualquer coisa que esse cara faça, ele acabou de mascar um chiclete e jogou o papelzinho no chão,
Ah, ele fez isso porque ele é machista, opressor, misógino, homofóbico e por aí vai, entendeu? Não, ele só foi mal educado, ele só jogou o papel no chão. Mas eu não estou captando esse referente a partir do que eu realmente estou vendo. Eu estou captando esse referente a partir de tudo que está dentro da minha cabeça. A partir de toda a narrativa que me foi construída. Então isso é válido para os dois lados. Tanto a massa de lá, que é manipulada em função dessa narrativa, quanto o pessoal do lado de cá, que também começa a julgar todo mundo por dentro dessa clave. Certo? Então, só que nós temos duas formas de atacar. Né? O nosso lado aqui tem duas formas de bater. A gente bate no movimento, e aí o movimento é de fato esse intelectual coletivo que forma essas narrativas. Então você pode usar a máxima que o próprio Lenin usa, né, de acusá-los do que eles nos acusam do que eles são e nos xingam do que eles nos acusam do que eles fazem e xingam-nos do que eles são, né? Então a gente pode jogar isso para cima deles. Porque sempre que uma massa dessa te acusar ou te xingar de alguma coisa, você pode ter certeza que é o que eles fazem e o que eles são. Então o argumento deles deve ser rebatido com base no que eles estão jogando contra você. Então sempre que tem essa massa, esse movimento LGBT, o movimento do FEMI, o movimento do Black Lives Matter, o movimento dos Antifa, o movimento essas imbecilidades todas que vão surgindo aí em favor da democracia, em defesa da democracia, né? Que a gente faz de conta que acredita que eles estão sendo defensores da democracia, agredindo, explodindo coisas, atacando velhinha, botando fogo nas coisas, botando fogo na bandeira do Brasil, enfim. Defendendo a morte do bandidinho lá que foi pego pelo policial, que eu não tô aprovando isso, mas estão defendendo a morte de um bandido que morreu na mão do policial. Óbvio, foi um abuso de autoridade, pisou lá no pescoço do cara, mas não estão falando do policial negro também que morreu na mão dos bandidos. Então, assim, você vê que não são todas as vidas negras que importam, né? Só as que convierem para a causa, né? Da mesma forma que feminista vai falar de mulher que é agredida no meio da rua, olha lá, tá vendo? Foi agredido por um homem, machista, não sei o quê. Mas elas não falam nada do justiçamento que os bandidos vivem fazendo na favela, matando mulher a paulada lá, porque elas não querem mais fechar com o bonde. Não querem mais fechar com o bonde, então as feministas vão lá e não falam nada. Por quê? Porque isso é choque de agenda. Né? Porque quando você compra a agenda da esquerda, você compra todas elas. Você compra a pauta LGBT, a pauta feminista, a pauta racista, a pauta não sei o quê, né? E aí você não pode... A pauta do banditismo, da bandidolatria, que é a que está mais em alta aqui no nosso país. Então você não pode ter choque de agenda. Então eu, como feminista, eu não posso... Se eu sou feminista, eu não posso falar da mulher que está apanhando lá dentro da favela, porque senão eu tô atacando os bandidos que eu também defendo. Então eu tô tendo choque de agenda, choque de interesses. Então elas não falam, elas ficam quietas, se omitem. Os gays a mesma coisa e por aí vai. Todo mundo que abraça a agenda da esquerda, ele abraça a agenda toda, porque é a agenda globalista. É a agenda da Unesco, da Unicef, da ONU e por aí vai, que aí a gente também vai entrar nisso. Então, você vê que, em outras palavras, essa abstração que nós fazemos com o imaginário, nós não vivemos o real, nós vivemos narrativas. E isso ocorre em todos os níveis da sociedade. E aí aqui eu vou ler o trecho realmente que eu escrevi para não divagar muito. Então, isso ocorre em todos os níveis da sociedade. Por isso vemos esses perfis em todas as camadas da sociedade, com um agravamento nos mais pobres, que têm menos condições de sair da condição em que foram deixados pelos mesmos que se dizem seus protetores, uma vez que esses promovem apenas a manutenção da estética. Então era aquilo que eu estava falando, né? Você fala pro pobre que ele tem que se orgulhar daquilo ali que ele vive e ele vai morrer naquilo ali, porque senão você vai perder. Por quê? Ensinar o pobre como ele deve fazer para progredir é alterar o seu referente. Alterar o seu referente é alterar a sua percepção da realidade. Alterar a percepção da realidade dele é alterar o padrão crítico de pensamento dele. E alterar esse padrão crítico é perder o indivíduo da massa de manobra. Porque se você fala para ele como ele tem que sair daquilo, ele vai alterar a realidade dele. Então ele vai para uma coisa melhor. Se ele foi para uma coisa melhor, ele começa a perder o referente dele do que era aquilo, aquela causa pela qual ficavam forçando ele a lutar. Porque ele aprendeu a transcender aquilo e ascender para uma coisa melhor. E aí, a partir do momento que ele ascendeu para uma coisa melhor, ele começa a deixar de ser tão crítico assim, porque ele entendeu que aquilo que ele falava era bullshit, era baboseira, e ele precisava buscar algo melhor. E aí ele foi buscar algo melhor e conseguiu de fato, então ele perdeu um pouco daquele pensamento crítico, e aí ele deixou de ser massa de manobra de quem queria que ele morresse lá no gueto onde ele nasceu. E aí,
perder, se endividar mais manobra, significa morte política. Então, por isso que você nunca vai ver um partido socialista comunista defendendo que o pobre saia da pobreza. Por quê? Porque se eles fizerem isso, né, pararem de fazer só essa manutenção, eles vão perder quem sustenta as bases desse totalitarismo estatal que eles tentam imputar. Venezuela, Cuba, na Rússia e tal, não sei o que, eles mantinham sempre o povo ali no conta-gota, com o pirizinho na mão pro papai Estado, porque enquanto o povo tivesse ali com o pires na mão, o Estado dando aquela gotinha, o Estado ia estar sempre com... Esses caras iam estar sempre aqui ó, na mão do Estado, e o Estado ia estar sempre contando com eles, porque os caras, se não apoiassem o Estado, iam morrer de fome. Então é por esse motivo que você criava na União Soviética, por exemplo, nego denunciava, um vizinho denunciava o outro por um punhado de batata, um punhado de arroz e uma garrafa de vodka. E viviam sempre no sussurro, porque qualquer um que falasse mal do governo ia ser denunciado pelo seu vizinho, ia acabar acordando com a boca cheia de formiga ou trabalhando em algum campo forçado lá na Sibéria, tá? E aí o que denunciou ia ganhar lá um punhado de arroz e uma garrafa de vodka. Era basicamente isso a barganha, então eles estavam sempre com o pirizinho na mão do Estado e monitorando o vizinho do lado. Então era sempre aquele fomento da inveja, da cobiça, do medo, da morte. E por aí vai. E aí, nessa brincadeira, Stalin matou 20 milhões, Mao Tse-tung matou entre 60 e 80 milhões, e o governo que está lá na China, do Mao Tse, só mudou o líder, mas é o mesmo Partido Comunista Chinês, tem mais de 90 milhões de membros no Partido Comunista Chinês, estão lá e agora eles estão aí criando a nova rota de seda no nosso mundo atual, no século XXI, começando pelo comunavírus. E a gente vai chegar nisso aí, mas é só para vocês irem entendendo como essas coisas vão sendo encadeadas. Então, ó, as palavras e a ferramenta da linguagem servem para descrevermos a nossa realidade. Então, é o que eu já citei lá em cima. Quando alteramos as palavras numa criação de nova língua, né, do George Orwell no livro 1984, ele fala sobre a nova língua, né? Você tem lá o Ministério do Amor, o Ministério da Verdade e o Ministério da Paz. O Ministério da Paz é o que promove a guerra, o Ministério da Verdade é o que censura as pessoas, cala a boca das pessoas, diz o que eles podem dizer ou não, e o Ministério do Amor, não, o Ministério do Amor é o que promove a guerra, o Ministério da Verdade é o que censura, e agora eu não me lembro mais, já faz tempo que eu li esse livro. Mas era isso, a nova língua é isso, você cria novas palavras, e aí quando você cria essas novas palavras, você altera a percepção da realidade, né? E você começa a ter uma visão distorcida do mundo. E aí, à medida que você vai criando essas novas línguas e vai mudando essa forma de entender o mundo, essa forma distorcida, você vai criando uma normatização. E a normatização do absurdo. Porque se você vai perpetuando isso em várias gerações, e as gerações vão crescendo e percebendo o mundo a partir dessa clave, você está, obviamente, jogando... Eita... Opa, voltou. Você está, obviamente, jogando para o absurdo, né? Porque uma geração passa para outra e aí o entendimento próximo do referente do que era a vida daquela geração se perdeu, passou para a próxima que está mais distante, para a próxima mais distante, e elas não têm nem o vocabulário mais para descrever a realidade de fato. Então, ou porque a palavra foi proibida, ou porque ela foi ressemantizada, e aí o que ela significava hoje já não significa nunca mais. Não significa nada mais. Então, ó, na subversão do significado, o absurdo, né, essa normatização, ela vai, né, essa normatização do absurdo, ela vai se dar na subversão do significado da palavra, na manipulação do signo e na alteração do referente. Então, você altera o referente, você manipula o signo e você subverte daí, por fim, o significado, né? Então, uns exemplos que eu fui pensando aqui da subversão do significado a subversão do significado é exatamente o esvaziamento do conceito real e coerente com a natureza da coisa, né? Então você está vendo algo, mas não pode falar que aquele algo é o que você está vendo, né? Porque se você falar, você vai estar incorrendo
em machismo, em transfobia, em homofobia, em misoginia e outros ia por aí, porque você simplesmente, o que eles querem no final das contas, é que você arranque seus olhos e não diga mais que a grama é verde, que o céu é azul, que os pássaros voam e por aí vai. Então a gente tem, por exemplo, a verdade, ela virou relativa. Então uma coisa que era fato começou a ser relativizada. Ah, é verdade para você, mas eu tenho a minha verdade. E aí, como a gente já falou, questão da verdade, a verdade ela tem que ver qual que é o lastro que ela tem com o referente, ou seja, qual que é o lastro que ela tem com a realidade. Se a sua verdade não tem lastro nenhum com a realidade, ela não é a verdade, ela é só uma ideia. Entendeu? Mesma coisa da opinião. Você tem a sua opinião, eu tenho a minha opinião. Mas a sua opinião só vai ter valor se ela estiver preenchida pela estrutura da realidade. Se ela não estiver preenchida pela estrutura da realidade, ela não é uma opinião, ela é uma ideia. Ela é só uma coisa que tem na sua cabeça. Que aí você, por conta de rede social, onde fica essa verborragia do caramba, onde todo mundo quer ter opinião formada sobre tudo, né? Como já disse o Raul Seixas lá, as pessoas acham que tem o tempo inteiro que ficar dando opinião sobre as coisas e, na verdade, ficam lá falando um monte de merda nas redes sociais, Facebook, Instagram e outros lugares onde eles ficam lá naqueles debates sem fim e que não vai levar ninguém a nada. Por quê? Porque as pessoas não estão... Você para 2 minutos para ler qualquer debate daquele e você vê que ninguém ali está debatendo fato nenhum. Eles estão debatendo ideias. Entendeu? E ideias não vai ter fim, porque a ideia realmente cada um tem a sua. Agora, se você quer falar de opinião, você tem que preencher ela com a estrutura da realidade. Se você não está preenchendo ela com a estrutura da realidade, você não está debatendo nada. É só flatus voces, né? É um peido peidando pela boca, né? Na tradução literal. É você peidar pela boca, é um arroto, né? Você está só botando para fora uma bile sua, uma indigestão sua que não... Entendeu? E as pessoas perdem amizade, perdem tempo na internet debatendo esse tipo de coisa. Então, a melhor coisa que a gente faz para despoluir o nosso imaginário é se desligar dessas coisas. Por um tempo, até você sentir que, bom, agora eu já tenho coerência na minha análise e eu quero voltar para esse meio como um experimento social, para começar a fazer um jejum de opinião, de emitir opinião sobre as coisas e passar só a enxergar o que está acontecendo ali dentro. E você começar a ver como o mundo está cercado de pessoas que estão firmando contratos sociais que jamais vão ser revogados, porque fica como se fosse aquela luta de boxe ali sendo televisionada, e aí a pessoa não admite perder, porque tem outro lá que fica embaixo, igual na quinta série, na honra, vixe, não sei o que, sabe? Então é basicamente isso que se resumiu a essas disputas na rede social. Então, a gente tem que ter o jejum de emitir opinião e poder enxergar essas coisas até que a gente tenha clareza para começar a falar com base no que a gente estudou. E a primeiríssima coisa daí que a gente tem que fazer também é admitir que nós fomos enganados. Você fazer aquele exame de consciência que a igreja nos ensina, fazer aquele exame de consciência, você refletir sobre as coisas que você já acreditou, como você foi babaca lá atrás, ou estava sendo babaca até agora e falou, puta, é mesmo, eu apoiava esse monte de coisa e tal. Eu tive que fazer esse exame de minha culpa, eu sugiro para todo mundo que começa a enxergar essas coisas, eu falo, cara, a primeira coisa que você tem que fazer é um exame de consciência, entenda tudo que você já apoiou e comece a ver a premissa dessas ideias e entender por que isso aí só te fez mal e você estava jogando do lado errado, no time do lado errado, entendeu? Você estava com a sua mente lavada e foi lavada, infelizmente, por muitos dos caras que disseram que iam nos ensinar algumas coisas que foram os nossos professores, entendeu? E por aí vai. Só um remorso que vai ficando na vida de cada um vai ter lá o seu algoz maior, mas eu tive muita influência dos professores, né? Por eu ser sempre um aluno dedicado, eu também fui sempre um aluno facilmente corrompido pela figura de autoridade que estava lá manifesta diante de mim, que era o professor. E no ponto de dedicação aos estudos e de curiosidade de entender, para mim foi ótimo, mas no ponto de corrupção, de lavagem cerebral, de você sentir realmente que você ia para onde tocava um apito, você parecia que conseguia entender tudo ao seu redor, mas quando tocava o apito, você desligava o cérebro e ia só em direção ao que te solicitaram apoiar. Eu vejo isso muito em gente da minha família, vejo isso muito em amigos, e então... Felizmente, esse despertar, ele não dá para ser provocado, ele vai ser de cada um. Quer dizer, ele pode ser provocado, porque é igual aquele ditado indiano lá que fala que quando um elefante está se afogando, até um rato tira ele
Até um sapo tira ele a pontapés do pântano, né? Então, quando o cara tá lá no desespero, não importa o tamanho dele, se você dá uma palavra de luz para ele, ele vai sair daquilo. Então, essa saída, ela pode ser provocada. E cabe a nós, à medida que cada um vai entendendo, ele vai disseminando a palavra, até que uma hora, água mole, pedra dura, essa pessoa acorda. Agora, muito provavelmente, essa pessoa vai arrumar uma inimizade, um ranço com você antes que ela possa enxergar a verdade do que você está dizendo. E aí é como Jesus fala, né? Se você quer me seguir, pega a sua cruz e venha, né? Quer dizer, não é fácil você tentar abrir os olhos das pessoas, porque é uma coisa que está além do horizonte de percepção de muitas delas. E eu não estou falando aqui como, nossa, é o iluminado que descobriu a verdade. Não, eu estou falando com base, com convicção em tudo que eu tenho estudado e tenho visto como isso faz bem para minha vida e faz bem para as pessoas que estão ao meu redor, no sentido de que você vai despertando elas para uma coisa um pouco mais confortável, né? Vai preenchendo um pouco mais do vazio que elas tinham acerca de desentendimentos que elas tinham com a sua situação na realidade. E tá bom, já estou divagando demais aqui. Então eu quero continuar dando aqui um exemplo aqui dessas subversões de significados, né? Então a verdade virou relativa, o herói virou idiota, né? Você ser herói hoje em dia, você está sendo um idiota. A coragem, você é maluco. Você é corajoso, você é maluco. A covardia virou prudência. Não, você não é covarde, você é prudente. Né? A fidelidade virou estupidez. Pô, por que você vai ser fiel? Você tem um monte de mulher por aí, não sei o que e tal. Então você tem aí a libido dominante aqui como controle político. Você tem, né, essa questão toda do hedonismo, né, do fugir da dor, buscar o prazer e tal. Família virou sinônimo de opressão. Sua família te oprime, você tem que ser livre. Abra suas asas, você é uma borboleta que saiu do casulo agora. Todas as metáforas mais esquizofrênicas possíveis, né? O homem é machista, o branco é racista, o hétero é homofóbico, pedofilia virou amor intergeracional. Essa é a nova, e eu tô puto com uma matéria que eu vi da Globo aí, que os caras já estão querendo colocar. Então lá, fizeram uma matéria de 3 reportagens falando sobre pedofilia, colocando que a pedofilia é como se fosse uma doença, diabetes, como se fosse uma diabetes, pressão alta, tá, uma doença que não tem cura. Então, tadinho. E aí ela fala assim, ainda tem muito preconceito com relação a pedófilo. Preconceito, não, é conceito formado. E preconceito também é uma das palavras que sofreu muito na mão dessa subversão de significado, porque você subverte a palavra preconceito para que as pessoas fiquem dóceis, os mais dóceis possíveis. Por quê? Porque tudo vira preconceito. Isso é preconceito, isso é preconceito. E aí você começa a não ter mais preconceito de nada e aceitar só conceitos. E que conceitos são esses? Conceitos que te vendem na caixinha aqui formatadinho. Então você admite os conceitos que te dizem. Entendeu? Então você começa a não ter mais o preconceito e aceitar só os conceitos. Os conceitos são o que eles te entregam. Entendeu? Então eles vão pensar por você e te dizer o que você deve pensar. Isso é o politicamente correto, isso é a blacklist das palavras que são proibidas de serem ditas. E aí o preconceito teve essa subversão. Entendeu? Porque o preconceito é uma ferramenta natural, instintiva do nosso corpo, de nos defendermos acerca de uma situação que nós não conhecemos, de um indivíduo que nós não conhecemos. Nós vamos preconceituar aquilo com base nos repertórios que nós já temos, de experiências boas ou ruins acerca daquilo, e vamos nos adaptar àquela situação. O preconceito, ele não é só uma coisa ruim, ele pode ser uma coisa boa também. Você também faz um preconceito quando falam assim, vamos para a praia. Você já está preconcebendo como vai ser a visita na praia. Pode ser que chegue lá, seja uma bosta, chova, o mar tá fechado, a coisa tá... Foi uma bosta, mas o seu preconceito da praia foi uma coisa boa. Por quê? Porque o seu repertório de coisas boas acerca da praia foi infinitamente maior do que aquele repertório de coisas ruins. Da mesma forma, o preconceito, quando é para uma coisa ruim, ele é para te proteger. Então, você andando numa rua escura com uma pessoa que você não conhece vindo ao seu encontro, você já foi assaltado 3, 4, 5 vezes, você vai continuar indo em direção àquilo? Não, porque o seu preconceito, você já está preconcebendo que aquilo pode dar ruim, pode dar merda, e você vai evitar aquilo. Então, o preconceito foi uma das palavras que sofreu forte ressemantização, ressignificação, porque é para transformar as pessoas em dóceis. Então, quando você vê alguém falando na TV lá sobre bandido e tal, não sei o quê, aí você fica lá esperando eles
te darem o conceito. Você não pode fazer o preconceito de falar, peraí, mas esse cara é bandido, ele não tem que estar solto por aí para estuprar ninguém, não. Ele não é suspeito, ele é bandido, ele foi pego em flagrante e tal. Então você não fica ali. Quando você faz o preconceito, você está atento ao que está sendo dito e está concebendo com a sua inteligência está preconcebendo com a sua inteligência acerca do que estão te dizendo. Agora, se você é um cara que não tem preconceito, você fica lá esperando eles te falarem qual é o conceito que eles querem que você tenha. Entendeu? Então a gente tem que parar de aceitar essa subversão do significado das palavras. Entendeu? E a pedofilia é um negócio que tá aí, porque ela vai falar de preconceito e agora estão chamando de amor intergeracional. E aí o que vai virar a pedofilia? Isso eu vou fazer essa breve digressão aqui, porque eu acho importante para as pessoas entenderem de fato. O homossexualismo, ele saiu dos livros de medicina, dos manuais de psicologia como doenças tratáveis nos anos 60, 70, não foi por estudos, foi por pressão política, pressão do lobby político, pressão do lobby comercial, de marketing e por pressão dos movimentos ativistas. Tá? Então foi por isso que ele saiu dos manuais de psicologia. E aí ele saiu dos manuais de psicologia e automaticamente já passou por uma legislação que proibia quem falasse mal dos gays, acusasse os gays, homofóbico, transfóbico e por aí vai. Existe ativismo pedófilo. Tá? Existe ativismo pedófilo. Pedofilia é uma doença, sim, ela não pode ser tirada dos manuais de coisas. Só que existe o ativismo pedófilo e existem políticos que manobram essa massa para ganhar ali alguns votos. Então, esse ativismo pedófilo pode sim pressionar os movimentos de medicina e tal, e aí pressionar para que isso saia do manual. E aí, uma vez que isso sai do manual, pode começar a vir as leis para legitimar isso. Como já existe no Canadá, já é legalizado pedofilia, incesto também já é legalizado no Canadá, e outros absurdos lá de ideologia de gênero que é ensinada em escola e que já é legalizado. Então tem uma menina lá brigando pelo direito de ser um gato, tem um cara que casou com uma árvore, a mulher casou com a bicicleta, ou vice-versa, não lembro agora se é o cara que casou com a bicicleta e a mulher casou com a árvore. Eu acho que é isso mesmo, o cara casou com a bicicleta, a mulher casou com uma árvore, tá? Nos Estados Unidos tem alguns estados lá que incesto já é legalizado, pedofilia também. Tem a MEMBLA, que é um movimento ativista de pedofilia, que eles chamam de amor intergeracional, que é apoiado pelo movimento LGBT e movimento feminista. E tem forte lobby político lá, que pode pressionar a instituição lá, o Conselho Federal de Psicologia e Psiquiatria lá dos Estados Unidos, para tirar dos manuais lá a pedofilia. Você entendeu? E aí entra numa novela da Globo aqui, como foi, por exemplo, o caso do divórcio nos anos 70 aqui no Brasil, que começou por um personagem da novela lá que vivia um casamento, não sei o que. Então é sempre assim, eles fazem aquele recorte sectário da realidade, que corresponde ali, sei lá, 5, 10% da realidade, e subvertem os outros 90% em função daquele recorte que foi extrapolado hiperbolicamente dentro da mídia e divulgado, para que essas pessoas se comovam com aquela situação e deem apoio político para uma aprovação de um projeto de lei. Aprovação de um projeto de lei que depois pode virar uma lei e aí termina por pedofilia agora é legalizada e quem fala contra é o criminoso. Inverter os papéis, entendeu? Porque se você não pune um criminoso, o criminoso te pune no final. É isso que acontece. Se você não pune um criminoso quando ele precisa ser punido, é ele quem vai te punir depois. Então, da mesma forma que aconteceu com o divórcio, pode começar a pedofilia, vai aparecer numa novela aí, porque você já tem Malhação falando de poliamor, né? Então, suruba, infidelidade e poligamia virou poliamor. E você já tem novela de adolescentezinho falando sobre isso. Na Malhação, a menina que tem 2 namoradinhos lá. Então, poliamor. E aí você pode pôr um pedófilo dentro da novela, criar lá uma narrativa toda bonitinha, triste lá assim, fazer as pessoas se comoverem com isso. Aí em sequência você vem com a lei. Na sequência você está criminalizando quem fala contra o cara ou a mulher que está dando em cima do seu filho ou da sua filha. Você entendeu? Então essa é a escalada. E isso não é maluquice, porque isso já aconteceu em muito. O divórcio foi assim, teve a situação da novela, então eles falaram assim, já que um casamento, a instituição do casamento pode ser desfeita, ela também não precisa ser feita da forma como era o casamento, ela pode ser só a união estável. Se a gente pode unir
estavelmente pessoas de sexo diferente, por que a gente não pode fazer união estável de pessoas do mesmo sexo? Apesar de estar na Constituição que a união é entre homem e mulher, o nosso STF fala que ela é apenas interpretativa. Ela é apenas demonstrativa, ilustrativa, um negócio assim. E pode ser o que eles disserem que é, entendeu? Porque essa é a ditadura do nosso STF. Então, você une pessoas do mesmo sexo. Já que eu posso fazer união estável, por que eu não posso casar, então, essas pessoas? Você entendeu? Você fez assim, ó, casamento, divórcio, união estável no mesmo sexo, casamento no mesmo sexo, pronto. Você subverteu toda a coisa. E agora o que está sendo discutido? O afetismo. Aqui no Brasil já está sendo discutido afetismo, que é justamente pedofilia, incesto e zoofilia. No Canadá já tem leis. Na Espanha também já estão tramitando questões de aprovação de zoofilia. Entendeu? Os caras já estão discutindo isso, já estão tramitando. Entendeu? E qual que é o intuito disso? A normatização do absurdo. Simples assim, por quê? É o absurdo pelo absurdo. Porque quanto mais absurdas forem as leis que estão positivadas, menor vai ser a discussão moral acerca delas. E uma geração que cresce, nossos filhos, nossos netos que vão vir aí, cresce dentro de um mundo onde aborto, pedofilia, incesto, zoofilia, ideologia de gênero e essas outras bizarrices são todas permitidas, legalizadas, que discussão moral que essas pessoas vão ter acerca disso? Que discussão moral um filho meu vai ter acerca de aborto, de coisa, se eu, como pai, não ensinar para ele que isso é errado? Entende? E aí hoje a gente tem pais e mães cada vez mais alheios, né? Os pais estão cada vez mais alheios à criação dos seus filhos. Não participam da escola, então não fazem ideia de quem é Paulo Freire, do que é socioconstrutivismo, do que é que estão enfiando na cabeça dele dentro da escola. Não fazem ideia de como essas coisas funcionam na sociedade, né? Como essa aprovação de projetos de lei, essa subversão do pensamento para a servidão dócil das pessoas é conduzido dentro de positivação e ao longo do mundo todo. Então é nesse pé que a coisa vai, é o absurdo pelo absurdo, para que as discussões morais não existam. Se não existe discussão moral, logo todo mundo aceita. Se as pessoas aceitam qualquer coisa sem uma discussão moral a respeito, eu posso positivar qualquer coisa que eu queira lá, e aí eu vou levar ao totalitarismo. Por quê? Porque ninguém vai querer ter a liberdade de pensar, porque como ela não tem capacidade de discernir o que é certo e errado, ela vive em função das leis e as leis estão positivadas em tudo, ela vai sempre precisar de um intermediário entre as relações dela. E esse intermediário vai estar sempre entre a empresa que detém a tecnologia, detém e disponibiliza a tecnologia da qual essa pessoa é escrava, e é o Estado que positiva tudo para que essa pessoa siga, né? Intermedia as relações dela com os outros através de leis que são colocadas. Então, essa subversão somada à proibição da pronúncia de determinadas palavras, né, o tal do politicamente correto, torna impossível a descrição e a apreensão precisa da realidade. Ou seja, se eu não posso descrever e nem apreender o real a partir do fato, mas sim somente da minha abstração e minha imaginativa, como eu vou fazer o outro entender o que está acontecendo? Entendeu? A partir do momento que palavras começam a ser mudadas, palavras começam a ser proibidas de serem ditas, e eu sou lá um jornalista, ou sou um biógrafo, né? Estou lá escrevendo sobre de alguém, eu não posso usar determinadas palavras, tenho sempre que ter um apelo emocional, ou usar uma outra palavra de outro significado para poder driblar aquilo e tal. Eu vou jogando para cada vez mais longe o contato daquela pessoa com o referente. Lembra que eu falei? Você vai fazendo abstração, da abstração, da abstração. E aí como é que eu vou explicar para um filho meu? E se esse interlocutor é um meu filho, é uma criança, que ele não tem repertório de vida ainda para entender que o que eu estou dizendo não é exatamente isso, é figurado, é outra coisa, na verdade, entendeu? Se eu não posso falar declaradamente que fulano é pedófilo, né? Fulano é um doente mental, um pedófilo, doente mental, perigoso e criminoso, como é que o meu interlocutor vai entender a gravidade? Entendeu? Como é que eu vou falar pro meu filho que aquele cara ali, ó, de 50 anos de idade, é um pedófilo perigoso, para ele tomar cuidado com aquele cara, que aquele cara vai agredir ele, se ele fala assim, mas peraí, na lei tá dizendo que é permitido isso aí. Você entendeu? Então, peraí, ele não tá cometendo crime, porque isso não é crime. Por isso você não pode prender, porque isso não é crime. O senhor tá falando que não gosta, por quê? Porque o senhor não gosta dele, porque o senhor... Entendeu?
Aí é o pai, ou quem está acusando, que vira o agressor. Sendo que você está tentando conscientizar de algo que a discussão moral foi minada acerca daquilo. Então esse é o perigo real que nós enfrentamos, entendeu? Porque se uma interlocutora é uma criança, ou seja, é a próxima geração, e depois a geração da geração dela. Então essas coisas, elas nunca são feitas pra gente, né? Essas coisas, elas vêm sempre nesse interesse diabólico de subversão das gerações futuras. É sempre esse pensamento diabólico mesmo, perverso da geração futura. Então, a questão toda da subversão do comportamento e do pensamento, ela vem na linha desses silogismos, né? Dessa premissa maior, premissa menor e conclusão, né? Sempre você tem lá uma fala, uma sequência disso e uma conclusão, né? Um silogismo falacioso, né? Então, o que eu sempre gosto de pensar, porque é legal, todo gato tem 5 patas. Ted é um gato, logo Ted tem 5 patas. Se você usar esses 3 argumentos que eu dei aqui, não tem erro lógico nenhum aqui. O erro está onde? Está na premissa. Qual que é a premissa? De que o gato tem 5 patas, porque gato não tem 5 patas. Mas se você pensar nessa premissa, muitas dessas premissas erradas são colocadas para nós, justamente por serem signos, significados sem lastro com referente, e aí eles montam um silogismo em cima dessas premissas erradas, e a gente, por não enxergar um erro lógico, a gente também não enxerga o erro dessas premissas. Entendeu? Então, o signo significado sem o referente, eu falei assim, todo gato tem 5 patas. Se eu nunca vi um gato na vida, uma criança nunca viu um gato na vida, fala aí pra ela, todo gato tem 5 patas. A criança fala, então tá bom, todo gato tem 5 patas. Aí eu falo pra ela, o Ted é um gato. Ela fala, o Ted é um gato? Ah, então o Ted tem 5 patas. Você entendeu? Ela fez a lógica, bonitinha, raciocinou. Porque pensar é uma coisa natural pro ser humano. Agora, onde tá o erro? Onde todo mundo recai no erro e onde todo mundo é manipulado? Na premissa da ideia, que é justamente o quê? O gato ter 5 patas. Não, o gato não tem 5 patas, o gato tem 4 patas. Mas por que a criança não sabe disso? Porque ela não teve o referente. Por que nós não sabemos muitos dos erros que nos trazem em premissas? Porque nós não temos o referente. Então eles montam um silogismo lógico, coerente, com base numa premissa errada. Por isso que a gente tem que ir atrás da fonte primária para entender qual é a premissa que está por trás, para não sair fazendo silogismos falaciosos, silogismos errados. Entendeu? Então, no sentido que as premissas que determinavam os acertos dos nossos julgamentos, elas foram destruídas, né? Ou desconstruídas, né? Como a esquerda gosta de falar, né? Então, nós tínhamos premissas corretas, concretas, que organizavam a lógica do nosso pensamento. Nós organizávamos um pensamento lógico em cima de premissas pautadas na verdade, na realidade. A esquerda desconstruiu essas premissas e aí elas passaram a ser falaciosas, e a partir dessas premissas falaciosas, os silogismos se mantiveram lógicos, mas com base em premissas falsas. Porque a gente não consegue enganar o ser humano na lógica, mas a gente engana na premissa, entendeu? A gente pode não enganar no encadeamento lógico das coisas, a menos que seja um encadeamento de muitos, né? E aí realmente vai envolver muito estudo, porque aí você vai ter premissa maior, premissa menor, que gera uma conclusão, essa conclusão é uma premissa menor de uma outra sequência de silogismo, né? E aí por aí vai. Então a pessoa precisa vir desdobrando isso tudo para poder chegar e entender se a lógica está errada ou não. Mas até aí a gente consegue ir pensando e vendo se tem nexo o que está acontecendo, e aí obviamente faltar um elemento ou outro, aí você já sabe que, bom, não, tá faltando algum elemento, eu sei que não está completa essa minha formatação lógica. Agora, se no meio desse silogismo que te mandam, você já é capaz de perceber o erro da premissa, você já mata que não importa que a lógica esteja certa, a premissa está errada, então você já mata que aquilo ali é uma mentira. Então, a chave do sucesso para que nós possamos entender a realidade, entender o que acontece no nosso contexto todo, é poder estar atento à realidade para poder entender quais são as premissas, quais são as origens das premissas. Se aquela premissa for mentirosa, a gente já sabe que não importa o quão lógico eles tentem fazer aquilo parecer, a premissa é errada. E aí você já descarta essa informação. É por isso que a grande mídia está perdendo tanto espaço, e as mídias menores, aí Terça Livre, Brasil Sem Medo, Comunicação em Mídia e outros canais, sobretudo os conservadores que trazem a notícia desnudada, estão ganhando espaço. E a internet como um todo está ganhando espaço. Por quê?
Porque eles não fazem silogismos em cima de premissas falsas. Eles trazem a premissa verdadeira e deixa que o silogismo quem faz é o próprio telespectador. Entendeu? E aí, se eu tô te dando a verdade, você está fazendo encadeamento, você está fazendo a lógica em cima da verdade, você vai chegar às conclusões que eles não querem que você chegue, que a STF não quer que você chegue, que os globalistas não querem que você chegue, que quem está tentando instaurar o caos no mundo ocidental aqui não quer que você chegue, e por aí vai, entendeu? Então, por exemplo, quando eu vou lá e desmascaro a relação do Dória com a China, o Dória pode vir falar o que ele quiser lá na TV lá, que vai fazer vacina, que a China está isso, aquilo outro. Se você já sabe que a China é formada pelo Partido Comunista Chinês, que mata e oprime o próprio povo, mantém eles num Big Brother diário, e que o Dória está se aliando a esses caras por interesses escusos, essa lógica toda que informou foi você. Então o Dória pode ir lá e tentar fazer um encadeamento lógico que ele quiser acerca das relações dele, mas a premissa tá toda furada. E aí você não vai cair no conto da carochinha dele. Então é isso que tá deixando esses caras loucos, porque estão desmascarando as premissas erradas que encadeavam todo o pensamento da população, que agora parece que acordou. Entendeu? Então aqui eu vou só ler a conclusão aqui do que eu escrevi para não alongar demais esse vídeo. Acho que já deu para falar sobre bastante coisa, né? Então, nesse ponto, o que temos é a narrativa ideológica que atinge a sociedade como um todo, onde muitas das lutas de classe não passam de insanidade vitimista, que provoca o ódio, o infantilismo, o ódio e o desculpa, o ódio e o infantilismo nas pessoas que, perdidas em suas imaginações, não sabem como lidar com a realidade para driblarem a condição que se lhes apresenta. E, como dizia o Ortega y Gasset no livro Homem Massa, né, nós precisamos reabsorver as nossas circunstâncias, pois eu sou eu e minhas circunstâncias. Então, uma pausa aqui só para dizer o que são as circunstâncias. As circunstâncias são as coisas que nos rodeiam. E o reabsorver as circunstâncias é você entender o que está do seu lado e fazer como o professor coloca na aula 4 dele lá, que eu achei sensacional. É como se nós fôssemos personagens de uma história e de repente nós somos colocados, né? Essa história está toda construída na nossa cabeça. Imagina que você acordou, você já construiu o seu dia inteiro na sua cabeça. E aí você é um personagem dessa história que você construiu. E aí quando você sai para viver esse dia, é como se você tivesse sido colocado num enredo de uma outra história, com personagens que você não conhece, com situações que você não previu. Essas são as circunstâncias que lhe foram impostas e você vai ter que reabsorvê-las e adequar a narrativa da sua história de modo que o seu enredo abarque elas para dentro de si. Você continue coeso com a sua realidade, com a sua existência, sem que aquilo lhe corrompa de alguma forma. Entendeu? Então é você viver cada dia reabsorvendo essas circunstâncias. Você pensar que eu sou eu e minhas circunstâncias. Então eu sou eu. Quem sou eu? Eu sou eu e as minhas circunstâncias. Ou seja, as circunstâncias que você herda muitas vezes, se você é rico, se você é pobre, se você é feio, se você é bonito, essas são circunstâncias herdadas. E o que você vai fazer com essas circunstâncias para se tornar você. Entendeu? Para buscar ser alguém que transcendeu. E aí tem o exercício do necrológico que eu acho legal, até se vocês estiverem dispostos a fazer, que é você pegar e escrever uma história a seu respeito como se fosse uma outra pessoa falando de você depois que você morreu. Entendeu? Ah, Gabriel era uma pessoa e vai escrever. Entendeu? É uma terceira pessoa que está falando sobre você depois que você morreu. E aí o que essa pessoa vai escrever a seu respeito? Entendeu? E aí você pense mais com o pé no chão e escreva uma história sincera do que você quer que essa pessoa fale depois da sua morte. Por quê? Porque o que você escrever lá, e obviamente isso vai ser escrito várias vezes, você vai voltar, vai revisitar aqui, ele vai falar, não fui totalmente sincero aqui, vou escrever de novo. Então, mas isso é um exercício para você ter ali o norte para onde você quer seguir, entendeu? Você entender a partir daquilo o que você quer ser lá na frente. E se você quer ser lá na frente e você não sabe quando você vai morrer, porque você já não começa agora a ser aquilo que você quer ser, né? Então, se você fizer isso e já tem entendimento de que hoje você não é aquilo que você quer ser, então já comece agora a ser o que você quer ser, porque se você morrer daqui 5 minutos já vai estar fazendo sentido. Entendeu? Se você morrer semana que vem já vai estar fazendo sentido, porque você já começou agora a ser, porque a partir do momento que você já entendeu que hoje você não é o que você quer ser, por isso que esse exame do necrológico é maravilhoso, é um exercício maravilhoso de ser feito, porque você vai entender ali, você vai escrever lá o que você quer ser, e você vai falar, caramba, eu não sou
isso aqui ainda. Ótimo, você já sabe o que você não é. Então comece a exercitar para ser, entendeu? Isso é um exercício muito bom que vai com certeza dar luz para muita gente. E eu peço até perdão aí pro professor de estar roubando esse exercício dele, mas como eu estou compartilhando isso aqui com meus amigos ainda, eu acho que é válido para vocês. Então, ó, continuando aqui com relação à questão das circunstâncias, né, do absorver as circunstâncias e tal, então no anseio de terem as suas necessidades atendidas, ou seja, não quererem reabsorver as circunstâncias, mas quererem que alguém mude essas circunstâncias para ele, por puro infantilismo e por pura vitimização, então no anseio de terem as suas necessidades atendidas pelo papai Estado, eles movem as paixões das massas para que mais leis sejam positivadas, né? Eles vão clamar por mais Estado, né? Eu quero que o Estado crie uma lei para eu não ficar triste. Mas uma lei para qualquer coisa porque eu não quero ficar triste, entendeu? É basicamente isso, é a questão da criancinha bater no pé, porque eu quero e tal. Então, aí mais Estado passa a existir, mais ingerências do Estado passam a ser validadas na vida de todos, e isso só pode resultar num totalitarismo, que nós já vimos aí ao longo da história da humanidade, leva a genocídio, cerceamento de liberdades, campos de concentração, Estado policial, etc, etc, etc. O Estado é uma entidade que existe para ser mínima, entendeu? As pessoas têm que ser livres e ter aquele Estado mínimo ali, que é para quem elas recorrem no caso de uma demanda internacional e de gerenciamento mínimo, entendeu? As pessoas têm que ser livres entre as suas relações, porque é assim que, como está aqui no livro do O Tolo e Seu Inimigo, que eu até vou ler esse pedaço aqui, ó. A perfídia das mudanças foi desmentida por certas aparências externas. A aparência de algo mais avançado, mais moderno, mais progressista, né? Ou seja, mais Estado controlando e tal, não sei o que, uma coisa que parece ser melhor, né? Mas a sociedade estava se tornando completamente oca, ficando podre por dentro. Então é isso, né? Nessa aparência de que a coisa é melhor e tal, as sociedades vão se tornando oca, né? Então, homens se afeminaram, mulheres se masculinizaram, então é um processo patológico encorajado pela nova religião que se instaurou, né? Esse trecho aqui ele vai um pouco mais para frente, justamente nesse sentido de que as pessoas começam a achar que é bom, que é moderno, que é virtuoso o Estado intervir na vida e elas deixam de seguir o básico. Aí, quer ver? Tem aqui a questão da anatomia do Estado. Aqui. Então ali eu falei da questão de você colocar, né, a perfídia, né, ou seja, a perversidade da coisa, você começar a clamar por mais Estado e que eu não quero ficar triste, então eu quero mais leis, eu quero que o Estado tome conta de mim e tal, vira quase que uma nova religião, né? Você vai ter devoção ao Estado e o Estado vai ser uma tecnocracia baseada na ciência, então você é um devoto do cientificismo, que é basicamente o que a gente tem vivido agora e que eu vou falar daí em um outro vídeo. Mas aí o trecho que tem aqui na Anatomia do Estado, o livro Anatomia do Estado do... Daqui a pouco eu vejo o nome do autor aqui, que agora me fugiu. Mas ele fala assim, ó, portanto, o único caminho natural para o ser humano sobreviver e alcançar a prosperidade é utilizando sua mente e energia para se envolver no processo de produção e troca. Ele realiza isto primeiro encontrando recursos naturais, segundo transformando-os, misturando seu trabalho a eles, tal como disse John Locke, fazendo deles a sua propriedade individual e depois trocando esta propriedade pela propriedade de outros, que foi obtida de forma semelhante. Então aqui é um encadeamento de como é a relação das naturezas, a relação natural do homem, né? A relação criada a partir da natureza humana. Não é com intervenção de Estado, mas sim uma relação de confiança mútua e de trocas de bens, né? Que foi sendo subvertido. Hoje a gente troca o nosso trabalho por um punhado de dinheiro e essa é a troca necessária. Agora eu não preciso que o Estado fique me dando esse punhado de dinheiro e troca um trabalho a ele ou não trabalhar, mas ser eternamente servil a ele e tal,
como muitos países totalitaristas têm, né? Você querer planificar a economia, criar outras bizarrices aí surreais que não tem sentido nenhum, mas eu também não vou ficar me alongando nisso aqui. E aí, isso aqui vai ser a introdução para esse trechinho aqui, ele vai estar no próximo vídeo que eu planejei aqui, que é onde eu vou falar sobre o Estado e os movimentos políticos e tal, né? Então, quando a gente clama por mais Estado nessas coisas, a gente vai chegar lá no que eu falei, né? De Stalin que matou 20 milhões, no Mao que matou 80 milhões, no Fidel Castro que teve mais de 100 mil presos políticos aí dentro de um mesmo ano aí, por uma coisa, Hitler matou 6 milhões, aí nós temos na África lá toda aquela balbúrdia e tal, então é nisso que a gente tem que pensar. Então a civilização ela foi construída com base na cultura cristã, na filosofia grega e no direito romano. O que é? A cultura cristã, a cultura da solidariedade, do convívio entre as pessoas, pensando que o paraíso e a nossa vida aqui ela é passageira. Nós estamos aqui como meros cuidadores da obra do Criador e fazendo melhorias na obra do Criador. Mas nós não estamos aqui para tentar instaurar o paraíso na Terra de forma nenhuma. Esse paraíso vai vir para depois. Então, nossa vida aqui ela é passageira. O homem ele transcende enquanto ser humano porque ele busca ser o arquétipo do que Deus criou, do que Deus formou esse homem. E ele tenta tanto se elevar quanto elevar o próximo, né? Hoje nós temos o contrário. O ataque à cultura cristã fez com que as pessoas, em vez de estarem elevadas, elas fossem se decaindo. Então, em vez da pessoa que estava embaixo se sentir impelida, né, obrigada a ser algo melhor e se elevar, mesmo que fosse parar de andar sujo e começar a andar com a roupa limpa, mesmo que fosse uma roupa velha, isso já é um grau para ela, entende? Por exemplo, eu sou pobre, mas eu sou limpinho, entende? Quando você fala isso, sou pobre, mas sou limpinho, é como se o pensamento de desconstrução aí, né, chamada desconstrução, que subverteu esse entendimento, é como se assim, eu sou pobre e eu tenho que andar sujo e é isso aí, se você é rico e anda limpo, você tá errado, porque você tá aí preso a discurso, né, não sei o que, você tem que cair. Você que é pobre e tá querendo andar limpinho, você tá preso a conceitos de uma classe que não te pertence, então você não tem consciência da sua classe, porque se você tivesse consciência da sua classe, você não era pobre e limpinho, você era pobre e sujo igual eu. Então é nisso que a consciência de classe, a consciência de classe foi fazendo com o pensamento das pessoas dentro da esquerdismo, né? Em vez de nivelar as pessoas por cima ou forçarem elas a transcender, melhorar a sua condição aqui de vida, mesmo que não pudesse ser monetariamente falando, mas de existência, né? Sua condição existencial que fosse uma coisa mais elevada, não, eles disseram que você tem que se conscientizar por baixo e aí reduziu todo mundo à esfera do absurdo maluco e criou esse vazio nas pessoas, né? Levando a tudo que a gente vê. A filosofia grega, que era justamente essa busca pela verdade, né? Então, a cultura cristã foi atacada por esse motivo. A filosofia grega era o que mostrava esse norte, né? Porque os gregos não tiveram a revelação divina, mas eles foram depois. Paulo foi, né, para a Grécia e para Roma para profetizar, né? Para levar a palavra, então eles tiveram a revelação daí depois por intermédio de Paulo, tanto que eles falam no livro, né, do Atos dos Apóstolos, eles falam que o que você fala aí, eu vejo que, Paulo fala, né, eu vejo que eu estou no meio de homens de fé aqui, né, e aí os gregos veem que o que ele falou tem nexo com tudo que eles acreditavam, então você vê que existe uma filosofia unificadora de conhecimento. E aí o direito romano era as leis naturais, era, né, basicamente como as relações humanas eram estabelecidas e eram encadeadas de forma lógica, né? E os julgamentos eram realizados por pessoas que detinham a virtude da justiça. Então, as virtudes e as excelências dos indivíduos eram vistas antes da prática, né? E aí a gente vai ver no próximo vídeo que eu quero fazer aqui sobre como foram essas duas estruturas de sociedade e tal, enfim. E aí, né, o período essas coisas todas começaram a ser atacadas, sobretudo no período do Iluminismo, né? E aí a Revolução Industrial e a Revolução Francesa, né? Começou a atacar isso e aí esse caos todo foi instaurado para que as pessoas saíssem daí desse caminho de progresso que elas estavam, né? E de natural ascensão, né? E aí começaram a ficar perdidas e assim dessa passagem deram passagem para tudo que nós vivemos hoje, entende?
Bom, e é isso, gente. No próximo vídeo eu vou continuar. Se vocês tiverem alguma pergunta para fazer a respeito de vídeo, vocês falam, façam, eu vou responder aí na medida do possível. Não sou detentor de todo o conhecimento nisso aqui ainda. O que eu falei é basicamente tudo que eu aprendi nesse tempo. E eu acho que é válido partilhar esse conhecimento, porque a nossa missão aqui agora é tentar abrir os olhos do maior número de pessoas possíveis. E é isso. Fiquem com Deus e um beijo. Um beijo e um abraço para todos aí.